Ontem eu ouvi uma palavra tremenda sobre Josué e Caleb. Eu já estava no meu coração para poder a gente estar falando alguma coisa sobre isso. E eu queria aproveitar agora o texto, que quem quiser acompanhar, está em Números 13, de 5 a 9. Foram chamados 12 espias, 12 representando as tribos, para chegar, para espiar a terra depois que eles passaram 40 anos no deserto. E cada um representando uma tribo de Israel. E foram para lá e voltaram trazendo o seu relatório. Entre 12, 10 vieram falando o seguinte: não temos condições de ir porque lá tem gigantes, lá tem... o povo lá é muito forte, infelizmente não temos condições de tomar posse. Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório diferente. Nós temos condições de possuir a terra, porque ela emana leite e mel. A visão, a terra era a mesma, mas a visão deles era diferente. Então é exatamente isso que eu quero colocar para vocês hoje. Quem você acha que você é? Tipificando esses 12 espias. Quando você vê uma situação, você vê essa situação igual Josué e Caleb, que olha e vê e fala: não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, é possível. Ou você vê igual os outros 10, dizendo: não tem condições. Entenda bem que a situação é a mesma. Você vai, por exemplo, vamos dizer, a situação do Brasil. A gente está meio fora, mas você ouve pessoas falando o tempo todo: tá muito difícil, muito difícil. As coisas lá estão muito difíceis. E de repente você ouve um ou dois dizendo: olha, tá difícil, mas é possível. Você sabia que no Brasil hoje é um dos lugares no mundo que tem mais aviões jato particular? No mundo. A frota de helicóptero no Brasil está entre a primeira ou a segunda do mundo. Então a crise não está tão grande assim. Ah, mas é porque você não vive lá. Ok, talvez se eu vivesse, eu estaria na mesma visão de Josué e Caleb, porque eu sou um cara otimista. Então quando eu vejo as coisas, eu vejo essa situação, como Josué e Caleb. A situação pode estar ruim, mas eu vejo ela com bons olhos, com olhos de positividade. Eu vejo que que a terra emana leite e mel, não que tenha gigantes. Entende? Então, a maneira que você vê, você pode sofrer ou você pode simplesmente passar para frente uma boa notícia, né? Existem pessoas que adoram ser portador de más notícias, adoram. Eu não sei se vocês se lembram, existe um texto, eu acho que foi um soldado de Saul, se eu não me engano, ou de Davi.
e veio trazendo a notícia da morte. Acho que foi Saul, a morte do filho. E Saul mandou matar o portador de más notícias. Então tem gente que adora trazer. Eu me lembro, cara, que muitos anos atrás isso, 3 horas da manhã o telefone tocou lá em casa. Eu acordei assustado e era um querido irmão dizendo: pastor, você sabia quem morreu? Eu disse: não, meu irmão, eu estava dormindo, quase que você me mata. A princesa Diana. Falei: uau. Ok, boa noite, deixa eu dormir. Entende? Então são pessoas que adoram trazer más notícias. São portadores de más notícias. Adoram trazer: olha, caiu uma bomba em tal lugar, explodiu. Teve um acidente em tal lugar, assim, pegou fogo e queimou não sei quantos. As pessoas assim, são... Porque o jornal faz isso, né? O jornal, as TVs, elas mostram a desgraça. Ela quer mostrar onde é que explodiu a bomba, onde... Está se falando de guerra agora. Eles vão mostrar onde é que morreu, onde é que explodiu. Eu prefiro crer que tem pessoas sentadas lá agora, reunido para poder trazer a paz. Mas tem gente que vive, que se alimenta de trazer más notícias, sabe? Eu queria incentivar você, se você é esse que faz parte dos 10 espias, que só vê coisas negativas, eu vou dizer para você, estou te dando uma dica: começa a olhar as coisas com bons olhos. A mesma coisa, mesma visão. Eu estou precisando trocar o pneu do meu carro e os vendedores de pneus aqui, eu fui dar uma olhada, cara, nossa, seu pneu já está acabando. E eu olhei, meu pneu está mais ou menos um pouco mais da metade de consumo. Mas na visão interesseira deles de venda, não, tem que tirar porque já passou, já foi embora, o mesmo pneu. Então a visão que você vê das coisas, elas podem trazer vida ou morte. Elas podem trazer alegria ou tristeza. Então eu sou, modéstia à parte, como Josué e Caleb. Eu gosto de trazer boas notícias. Eu gosto de dizer que a situação tá boa, porque pela fé tá boa. Pode estar. Ontem eu gravei um filme, eu estava com a minha esposa indo para a igreja e nós fomos abastecer e tava filas e mais filas no posto. Assim, não é comum isso aqui. Mas por quê? A guerra está do outro lado do mundo e eles já estão com medo de faltar gasolina aqui, de acabar. Tudo já está, a maioria dos supermercados estão lotados de coisa e vazio de prateleira, porque o nego está comprando tudo com medo de ter alguma coisa. Sempre foi assim. Se tem um tornado vindo, a pessoa já vai lá e compra o supermercado todo. E eu prefiro falar: queridos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Se eu tiver que passar, já participei aqui, quando eu estava, muitos anos atrás, quando eu mudei, passou um tornado a mais ou menos 100 metros da minha casa. Eu, glória a Deus, que não me atingiu. O tornado levou uma esquina toda lá perto de casa. Mas eu olhava para aquilo, eu olhava para minha casa intacta. Então, queridos, nós somos mais felizes quando nós começamos a ter a visão de Josué e Caleb. Porque a tristeza, o medo, o pavor, ele não te acompanha. O que te acompanha são as bênçãos de Deus. Amém? Então leia esse texto, estude, vê direitinho e mude o seu pensamento. Transforme, mude o seu pensamento para trazer uma notícia boa. Ok? Um relatório bom. Deus abençoe.